Boa tarde. Exemplos, condicionamentos, público, mediador. Bem, uma honra estar aqui, né, o meu tema ele não vai dialogar diretamente com a música, como vocês podem ver, mas com a educação. Eu achei bem interessante, né, que foi mesmo a intenção da proposta aqui, que todas as apresentações de hoje tivessem diálogo com a educação. Né? Então, eu faço parte, né, da educação, trabalho com a educação há mais de 10 anos, no ensino básico, também no ensino superior, mas muito mais tempo no ensino básico, né, e procuro, né, contribuir com os meus alunos, trazendo algumas propostas que dialogam a questão da literatura com as outras artes, entendendo que a literatura é muito importante para os alunos, mas também dialogam com outras artes, né? A visão interdisciplinar de não só olhar aquela questão da uma coisa e pronto, né? Disciplina, literatura, isso não, sabe que não é isso. Na visão do próprio aluno é muito mais frutífero, interessante, trazer essa abordagem mais disciplinar, não, interdisciplinar, transdisciplinar. Então, o meu tema, entre palavras e imagens, literatura e cinema no ensino médio. Como introdução, eu trago aqui a questão da relação entre literatura e cinema no contexto da educação básica. Como nós sabemos, na educação básica, os alunos são convidados, sim, a conhecer a literatura. Eles devem ter digamos assim, um conhecimento basilar do que é a literatura universal, a literatura portuguesa, a literatura brasileira, com maior preeminência. Então, a gente deve levar esse conhecimento a eles. A questão se torna desafiador, porque o contexto da educação básica, cada vez mais, que vocês estão acompanhando, está sendo diminuído, né, o tempo para a gente trabalhar a literatura. Né? Então, aqui temos uma discussão, né, da BNCC, enfim, dos últimos projetos, do ensino médio, mas não é o foco aqui. Mas o que se ocasiona na prática? O menor contato dos alunos com a literatura, ou um contato menos aprofundado, cada vez menos. Aí também tem a questão, já sabemos também que hoje é um grande desafio os alunos gostarem de ler a literatura proposta na escola. Porque eu acho que é interessante isso, que quando tem sala de aula, eu sempre vejo meus alunos lendo, assim, um ou outro, né? Alguns. E aí eu vou lá, dou uma pensada, né? O que vocês estão lendo? Deixa eu ver aqui. E aí, geralmente, são os livros de best-sellers. Ou seja, os alunos leem. Mas muitas vezes eles não leem aquilo que a escola quer que eles leiam, pede que eles leiam. Há uma grade, há um currículo que tem que ser cumprido, que eles precisam conhecer. E muitas vezes eles sentem que esse currículo é uma prisão para eles. Tipo, eu tenho que ler isso, então deve ser chato. Se a escola está pedindo para ler, não deve ser legal. Que autor aquela linguagem difícil. Então, já tem uma resistência por ser a escola pedindo e essa literatura que nós sabemos que é uma literatura com maior complexidade. Então, a ideia aqui, né, que eu vou apresentar a vocês, como aproximar esses alunos, leitores, da literatura, dessas obras que eles têm que conhecer. Então, a minha proposta aqui é trazer a questão das adaptações. Não é substituição. Não quer dizer assim, então vamos substituir a literatura, o cinema pela literatura. Não, a proposta não é substituir. A gente quer um diálogo, né? Que se estabeleça um diálogo. Que o aluno passe a ter contato com essa literatura por meio também do cinema. Então, como objetivo, nós temos que, o seguinte, explorar
como essas adaptações podem aproximar os estudantes de textos literários exigidos em exames, como o Enem ou o vestibular. Sabemos também que um dos focos do ensino médio é levar os alunos a serem aprovados nos vestibulares e conhecer, portanto, essas obras, né, que fazem parte desses vestibulares também. Então, como justificativa, nós temos que as obras literárias clássicas são frequentemente vistas pelos alunos como complexas, distantes da sua realidade e de difícil compreensão. Então, isso é algo já bem conhecido, né? Eles têm essa visão, de modo geral. O cinema, uma linguagem mais familiar aos jovens, pode atuar como ponte entre o aluno e o texto literário. E as adaptações oferecem uma oportunidade de leitura multimodal, que potencializa o interesse e a compreensão. Então, como eu coloquei aqui, uma ponte. Não é uma substituição, mas você levar uma adaptação é você mostrar, olha, você viu o filme, você assistiu ao filme, e aí, né? Você entendeu? Você percebeu certas questões que talvez na obra, né, você teve dificuldade ou nem conseguiu terminar de ler toda por uma questão de tempo ou de interesse. E na obra cinematográfica, ele fica, nossa, mas é interessante, né? Aquela obra que parecia tão difícil, aqui ficou mais simples de entender, já que o audiovisual ele ajuda, né, a gente entender certos aspectos. Bem, como diferencial teórico, eu trago aqui alguns autores que abordam a questão da adaptação cinematográfica, como André Bazin, que fala que a adaptação ela enriquece o cinema ao dialogar com a literatura. Ele fala até que o cinema é impuro. Ou seja, o cinema ele é, na verdade, um grande herdeiro da literatura, de outras artes. No início, ele não era tido nem como arte, né? Ele era algo assim, entretenimento. E com o tempo, ele passou a ganhar essa questão também de arte, hoje tido como a sétima arte. Então, tanto a literatura quanto o cinema, eles podem se beneficiar desse diálogo. O Robert Stein, ele fala que a adaptação é um processo intertextual e cultural, não uma simples cópia. Ou seja, uma ideia não é dizer, você vai assistir ao filme e o filme é igual à obra. Impossível. Não tem como você usar, né, essa dessa maneira, na verdade. Então, não é comparar exatamente, mas sim mostrar que cada linguagem vai apresentar a respeito daquela obra, o que ela vai contribuir, o que ela vai te mostrar e vai permitir a sua interpretação. A Linda Hudson propõe que a adaptação é uma reinterpretação criativa, um novo produto cultural com valor próprio. Então, é mostrar também para o aluno que, ao assistir aquela adaptação, ele está tendo contato com uma nova obra que tem seu valor próprio, independente de ser adaptada já de uma obra conhecida, ela também tem essa importância, ela também tem o seu valor. Bem, em relação aos documentos educacionais, eu foquei na base curricular de 2018, que recomenda práticas que articulem diferentes linguagens e desenvolvam a leitura crítica. Então, cada vez mais, a proposta que se tem é que o professor trabalhe o maior número de linguagens possíveis. Nossos alunos estão adaptados a esse mundo cheio de tecnologias, até mais do que o professor, muitas vezes, né? O mundo deles é assim desde que eles nasceram. A geração deles é assim. A nossa é diferente. Então, eles já estão habituados. Por isso que nós temos que procurar usar diversos tipos de linguagens, tecnologias, para nos aproximar desse aluno. Para o Lajouro, é fundamental que o ensino da literatura estabeleça uma relação significativa entre o texto e o mundo do aluno. Como estabelecer uma relação significativa? Muitas vezes, a literatura do ensino médio, como costumamos ver, ou como costuma ser ensinado mesmo, é assim, chega o professor e mostra ali
um compilado de autores e obras, dizendo, olha, aqui é o romantismo. O romantismo teve o José de Alencar, teve Joaquim José de Macedo, etc. e tal. Então, um compilado mostra alguns trechos de obras, e é isso. Será que isso é uma relação significativa para o aluno? Acredito que você veja que não, né? Eu vejo que não. Então, não se torna significativo você ter simplesmente um contato de saber, existiu esse movimento, existiu esse autor, existiu essa obra. Né? Então, não se torna. Por isso que o Lajolo fala, defende, que é necessário que a escola ela traga esses momentos que realmente o aluno tenha contato com o texto, com a obra, e passe a ter uma relação significativa. Ou seja, ele vai ler, ele vai procurar entender, ele vai ver as nuances, e aí sim ele vai dizer, agora eu tive uma relação com o texto. Eu compreendi alguma coisa daquele texto, ou profundamente, se possível, mas não vai ser algo só de passar o olho ou de saber que existe. E as adaptações audiovisuais funcionam como estratégias de mediação cultural, ajudando a construir sentido e a desenvolver a competência leitora. Bem, então, o potencial pedagógico das adaptações, na minha visão. Acredito que elas expandem esse repertório cultural do aluno, ao expor a diferentes formas de linguagem e narrativa. Então, além dele ter um contato significativo com uma obra literária, ele vai ter um contato significativo também com uma obra cinematográfica. Incentiva a leitura da obra literária original ao despertar a curiosidade e interesse. Então, não é comum um aluno que vai assistir um filme, depois de assistir, se interessar em uma obra. Isso aí, nós mesmos, acredito que vocês já tenham tido essa experiência. Né? Não ter visto, não ter lido a obra primeiro, mas primeiro ter ido assistir ao filme. E aí sim, nossa, que interessante. Eu vou atrás do livro agora, para conhecer melhor, para poder aprofundar mais esse meu conhecimento. Promovem a reflexão crítica sobre como diferentes mídias tratam temas, personagens e narrativas. Então, olha só, o que podemos perceber? A literatura tem as suas formas de mostrar, de aprofundar um personagem, um enredo, um tema, assim como o cinema também tem outras formas. Então, cada uma dessas linguagens, dessas mídias, pode apresentar a sua maneira, e isso é enriquecedor também. Você vê como é a interpretação daquele autor literário, daquela autora, e daquele cineasta. Desenvolve a competência estética e o senso crítico, a partir da comparação entre obra literária e adaptação cinematográfica. Então, também é interessante isso de o aluno passar a ser crítico aquilo que ele lê e aquilo que ele assiste. Muitas vezes, os alunos, eles gostam assim, de cinema, gostam de ir ao cinema, mas eles estão mais habituados a assistir aos filmes chamados blockbusters, filmes de heróis, nada contra. Mas eles também precisam ser levados a assistir outros tipos de filmes que possam trazer uma reflexão para eles. Eles possam ter um senso crítico de pensar o que esse filme me traz para a minha perspectiva como cidadão, etc. Então, o aluno se torna um sujeito híbrido, que lê e assiste, transitando entre diferentes códigos e linguagens. E aí, essa comparação entre o que o livro mostra e o filme apresenta, estimula a análise do enredo, o que é mantido, o que é alterado na adaptação, a construção dos personagens, como são apresentados nas duas mídias, os contextos socioculturais, como o filme atualiza ou ressignifica a obra literária. Esse processo favorece o desenvolvimento do pensamento crítico e da análise discursiva do próprio aluno. E aqui eu vou trazer dois exemplos que eu já utilizei em sala de aula, que foi o filme, a obra literária, a obra da Estrela
aluno consegue perceber questões da personagem Macabé muito mais proeminente ao assistir o filme. Né? O audiovisual ajuda a perceber essas questões. Então, a Macabé, como nós podemos perceber, no filme, e lá, claro que no livro também, é uma mulher nordestina, pobre, que está no Sudeste e ela é marginalizada, ela é subalternizada. Ela tem a sua sexualidade negada e ela não tem direito nem a ter uma autoestima. Ela não sente que ela é um ser, ela diz que ela não é gente. Por quê? Ela carrega todos esses estereótipos e estigmas que ela se sente ninguém, invisibilizada. E isso é muito bem apresentado também no filme. Eu queria apresentar um trecho aqui. Pois é. Mas pois é o quê? É melhor a gente mudar de conversa. Porque você não entende. Entender o quê? Ai, meu Deus. Vamos mudar de assunto? Fala então de quê? Por que você não fala de você? Eu? Por que esse espanto? Gente, fala de gente. Mas eu não acho que sou muita gente. Se você não é gente, o que é você então? É que eu ainda não estou acostumada. O quê? Você acostumou com o quê? É que eu não sei explicar. Será que eu sou eu? Olha, eu vou embora. Eu vou embora porque você não tem jeito. E o que é que eu faço pra ter jeito? Bem, então, tanto na obra literária quanto no filme, é perceptível essa questão da Macabé, ela realmente não fechar a gente, né? Não se perceber como um ser, como que tem direitos, que pode se colocar no mundo. Ela se vê invisibilizada mesmo. Eu trouxe um texto aqui da Eucarístico, da obra Hora da Estrela. Aos que têm, aos que não têm. É muito simples. A moça não tinha o quê? É apenas isso, não tinha medo. Se der para me entender, está bem. Se não, também está bem. Mas por que trato dessa moça quando o que mais desejo é trigo puramente maduro e outro estilo? Ela me incomoda tanto que fiquei louco. Estou louco desta moça. E ela tanto mais me incomoda quanto menos reclama. Estou com raiva. Uma cólera de derrubar copos e pratos e quebrar vidraços. Como me vingar? Ou melhor, como me compensar? Já sei. Amando um cão que tem mais comida do que a moça. Por que ela não reage? Cadê um pouco de fibra? Não. Ela é doce e obediente. Então aqui é o narrador. Na obra literária, o narrador que vai contando a história dessa mulher que não tem voz, né? Ela não se expressa, praticamente ela não consegue se expressar muito bem. É o narrador que a vê e vai tendo até um certo asco dela, por vê-la tão assim, né, sem ser realmente se colocar no mundo, sem essa pessoa tão invisibilizada. Mas o filme também é mostrado dessa maneira, só que a forma que é apresentada é por meio da atriz, né? Porque não tem narrador. Então é a atriz que vai apresentando toda essa questão da invisibilidade e o texto, o roteiro também. Eu falo da lei, não vai dar tempo. Então, para finalizar, as adaptações audiovisuais potencializam o ensino da literatura ao integrar diferentes linguagens e práticas culturais. Funcionam como ferramentas que ampliam a competência de leitura e promovem a análise crítica, valorizam diálogo entre literatura e cinema, aproximando o conteúdo clássico do universo dos
importantes, contemporâneos, e contribuem para formar leitores mais críticos e reflexivos. E essas são as minhas referências. Obrigada.